Deus abençoe aos amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na cidade de Culiacán, México, onde nós tentamos aí, na medida do possível, trazer alguma mensagem para nossos irmãos no Brasil e para todos que acompanham a transmissão da nossa rádio, Doutrina da Mensagem. E, vez ou outra, nós tentamos aqui fazer, além de uma transmissão, também uma gravação, né, tendo em vista que, devido à diferença do fuso horário, porque aqui no México são 5 horas a menos que o Brasil, não seria possível para nós transmitirmos um culto ao vivo no mesmo horário em que é realizada as nossas reuniões no Brasil, que, como todos sabem, é os domingos às 9 da manhã. Esse horário aqui no México corresponde às 4 da manhã. Então, seria um pouco difícil aqui transmitir uma mensagem, porque eu não tenho aqui um local onde eu pudesse trazer a palavra sem que acordasse ninguém aqui, certo? Então, isso aqui que você está ouvindo é uma gravação que nós tivemos que fazer, e mesmo assim eu quis fazer algo, porque este nosso culto, na verdade, é o nosso último culto do ano de 2018, eu queria aqui preparar uma mensagem simples, né, uma mensagem de despedida deste ano que passou, o que está se encerrando, e queremos aqui também orar a Deus e pedir para que Ele nos ajude neste próximo ano que está por vir, o ano 2019. Eu elaborei aqui um tema, baseado aqui em alguns estudos que eu fiz, tanto nas Escrituras como também nos sermões do irmão Branham. Eu quero tratar aqui sobre um tema que é comum a todos, não é nada doutrinário, mas de vez em quando é bom nós tratarmos um pouco sobre isso. Eu quero falar aqui um pouco sobre a obediência, né? Todos sabem que Deus requer dos seus filhos obediência a Ele, a sua palavra, a fé que Ele nos deu, que Ele nos revelou, e é através, na verdade, da obediência que você prova a tua filiação com Deus, né? A tua comunhão com Ele. Todo aquele que é filho de Deus obedece a Deus e fará isso realmente com amor. Não será uma coisa que é imposta a Ele. Realmente você tem prazer de obedecê-lo e de servi-lo. Então nós queremos tratar um pouco sobre isso, sobre o que as Escrituras tratam sobre isso. É claro que é um assunto muito amplo. Você poderia aí criar talvez até uma série. Você sabe que eu não sou muito bom para isso, né? O irmão Rosendo, o irmão Brian sabiam fazer isso muito bem, né? Eu só quero aqui tratar com base em algumas coisas que eu quis ressaltar dos sermões do irmão Branham também, sobre o que ele falou sobre esse assunto. E eu espero que essa mensagem possa servir de bênção para os irmãos. Amém, queridos? Então, você que está com sua Bíblia aberta, vamos abrir juntos lá em 1 Samuel, capítulo 15, e eu quero ler a partir do versículo 22, que é uma escritura que todos conhecem muito bem, onde Samuel, o profeta de Deus, nos fala o que é prioritário para Deus, o que é prioridade, o que Deus realmente requer dos seus filhos, né? Lá em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, nós lemos a escritura que diz o seguinte, vamos ler aqui, 1 de Samuel 15, verso 22. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém. Vamos falar com o Pai em um momento de oração. Querido Deus e amado Pai, estamos nesse instante, Senhor, levando cativos nossos pensamentos, a Tua obediência e a Tua palavra, para que mais uma vez, através da instrução dela, Tu nos capacite e nos instrua. Nos instrua, Senhor, a atuarmos como filhos Teus, como Tu requer na Tua palavra. Porque sabemos que Tu nos colocou nesta terra, Senhor, para sermos despenseiros de Ti, da Tua palavra, dos Teus mistérios, e para que possamos dar aqui testemunho
das tuas ordenanças, dos teus estatutos. Tu tens ordenanças para serem cumpridas e tu requer isso de nós. Então, Senhor, que tu possa nos ajudar nesse instante na compreensão desse tema. Que tu, com a sua multiforme sabedoria, com o teu Santo Espírito, que é o nosso Mestre, que tu possa nos ajudar agora e nos instruir e aclarar um pouco mais sobre esse assunto. Crendo que tu fará isto, nós pedimos a ti isto e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, aqui você viu que o profeta Samuel disse que o maior prazer para Deus não é ver alguém aí tentando fazer sacrifícios para Ele. Mas o quê? O que Deus quer de nós? Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Agora, é interessante, eu tive que fazer uma pesquisa, e se você for observar, essa palavra hebraica aqui, que foi traduzida por obedecer, lá no hebraico é chamar. E essa palavra chamar no hebraico quer dizer ouvir, quer dizer escutar, perceber pelo ouvido. Significa ouvir com atenção ou com interesse. Significa compreender, consentir, concordar, atender solicitação. É isso que você vai encontrar lá na concordância do Strong. Então, aí você entende que é por essa razão que depois Samuel disse que a obediência também está conectada ou se assemelha com o atender. Você viu aqui, né? Cada um tem a sua tradução. Aqui diz, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, né? Então, na verdade, essas duas palavras, obedecer e atender, são a mesma coisa, porque lá também no hebraico, a palavra atender, ela vem do hebraico kashab, que significa praticamente a mesma coisa que o chamar. Significa ouvir, significa estar atento, prestar atenção, inclinar os ouvidos, dar atenção. Então, veja que alguém que obedece é alguém que presta atenção e que dá ouvidos a algo. Porque, na verdade, somente quem dá ouvidos com interesse é que obedece. Então, esse é o significado da palavra obedecer lá no hebraico. E veja que interessante, a primeira vez que essa palavra aqui, chamar, aparece nos textos bíblicos é lá em Gênesis 3, quando Deus repreendeu Adão. Você lembra disso? Vamos ler. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Lá diz assim: E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Agora, você viu, você prestou atenção nisso? Ele disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. Lá no hebraico, a palavra que está aqui para ouvidos é chamar. Então, quando Deus disse para Adão, você deu ouvidos, em outras palavras, ele estava dizendo, você obedeceu a tua mulher. Você prestou atenção mais às palavras dela, ao invés de ter dado ouvidos às minhas palavras, a obedecer a minha palavra. Você preferiu obedecer a tua esposa. Então, por Adão ter obedecido à voz da sua esposa, isso acabou trazendo o quê? Maldição. Não é isso? Maldição para toda a terra. E veja, se somente a mulher tivesse ali desobedecido a Deus, porque você sabe que ela foi enganada pela serpente, tal maldição que Deus proferiu aqui, ela ainda poderia ter sido evitada. Porque Adão ele ainda continuaria sendo ali usado por Deus para cultivar o jardim e também para continuar representando a ele sobre a terra, porque Adão era um tipo de Cristo ali. Na sua candura espiritual, antes do pecado, antes de cair, ele representava Deus ali. Então, essa maldição não cairia sobre a terra, mas Deus disse, você obedeceu a tua mulher ao invés de obedecer a mim. Ou seja, você deu ouvidos ao que a mulher disse. Então veja, queridos, Deus aqui, ele exigiu para aquele casal obediência. E nós vemos que essa mesma exigência, ela foi feita, na verdade, a todos os seus demais filhos que vieram depois a povoar a terra. Deus sempre exigiu isso. E as Escrituras, elas sempre mostraram que o gesto de ouvir a Deus
está conectado com a atitude de obedecer. Quando Deus ordenou que Israel, por exemplo, desse ouvidos à sua palavra e aos seus mandamentos, Deus disse para eles que as bênçãos dele viriam a este povo por esse seu gesto que eles dessem, que eles demonstrassem de submissão a Deus. Eu quero ler onde Deus trata um pouco sobre isso, lá em Êxodo 15, lá no versículo 26. Veja o que diz ali. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, ou seja, se vocês me obedecerem, não é isto? E fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Novamente aqui o sentido é de obedecer e de consentir. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então veja que as Escrituras mostram que há promessas para aqueles que obedecem, que dão ouvidos a Deus. Deixa eu ler outra Escritura, Deuteronômio 28, verso 13. Lá diz assim: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Ou seja, se você der ouvidos a mim, se você me obedecer, se você prestar atenção. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Veja, havia promessa de Deus: eu vou te abençoar se você der ouvidos a mim. E sempre que Deus fazia uma aliança com Israel sempre fazia essa promessa de que iria obedecer a ele. Você sabe que Deus fez uma aliança com Israel. Depois Israel quebrou esta aliança nos dias de Moisés. Quando Josué depois guiou Israel no lugar de Moisés e o conduziu à terra prometida, foi feita uma renovação da aliança. E em todas as ocasiões o povo de Israel prometia ali que iria cumprir e que ia obedecer a Deus. Vamos ver isso. Êxodo 24, 7, nos dias de Moisés. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Aí nos dias de Josué, a mesma coisa. Josué 24, verso 24. Você tem um exemplo disso lá. Está escrito assim: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Porém, entenda que isso aqui que estamos lendo não era apenas um mandamento para aquele povo, o povo de Israel. Mas na verdade isso é para todos os filhos de Deus que são segundo a eleição da graça, tanto o judeu como o gentil. Portanto, as bênçãos que são consequentes da obediência a Deus não é um privilégio apenas para o povo de Israel, para o povo judeu, mas é para todos aqueles que realmente lhe obedecerem, sejam judeus ou gentios. É para todos. Quando você lê lá em Isaías 1,19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, me ouvires, der ouvidos a mim, você comerá o melhor que há dessa terra. Isso aqui é só para o judeu? Não, querido, isso aqui é para todos nós. Nós, gentios, a igreja gentílica, é para todos que obedecerem. Há promessas de Deus para aqueles que prestam a sua obediência a Deus, que dão ouvidos a Deus e que se rendam a Deus. Então, voltando lá ao caso de Adão, quando Adão pecou, quando ele obedeceu a sua esposa, o que Adão fez ali? Aquilo foi um ato de desobediência a Deus. Ele obedeceu a sua mulher e, por consequência, desobedeceu a Deus. É isso, querido. Se você ouvir a voz de um homem, a voz de uma igreja, de um estatuto, você estará obedecendo aquilo, mas você estará, ao mesmo tempo, desobedecendo alguém, e é a Deus que você estará fazendo. Então, Deus puniu toda a raça humana por aquela desobediência. E o que significa exatamente isso? O que significa a palavra desobediência? Que foi que Adão fez lá. Vamos deixar para que o próprio irmão Branham nos explique. Eu fiz uma pesquisa e encontrei um sermão. Há um sermão onde o irmão Branham dá a sua definição para a desobediência. Vamos ver isso. Isso está lá na mensagem O Deus desta Era Maligna, do dia 1º de agosto de 65. Lá ele diz assim: desobediência significa rebelião.
Bom, então Adão se rebelou contra Deus. Veja como é uma coisa séria, uma coisa grave. A desobediência é uma coisa muito séria, queridos. Mombrana continua: eu procurei no dicionário e com certeza, rebelião. Rebelando-se contra o quê? Contra a palavra revelada de Deus. Irmãos, toda desobediência é uma rebelião contra a palavra, contra as Escrituras. Aí ele vai tentar citar aqui alguns exemplos. Como Caim, que se rebelou contra a revelação revelada de Abel, vindicada por Deus de que era justo. E Caim se rebelou contra isso e matou seu irmão Abel. Os fariseus, com o seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, selecionaram um homem escolhido a dedo. Rebelaram-se contra a vindicada palavra de Deus manifestada para o dia, Jesus Cristo, e o mataram. É isso mesmo? Isso é o que os filhos da desobediência são, uma rebelião contra a palavra de Deus. Então veja, qualquer gesto de desobediência sempre será contra uma palavra de Deus revelada. O ato de Adão ter obedecido a sua mulher, que por sua vez foi enganada pela serpente, era um tipo da desobediência que nós vemos hoje ser cometido por muitos filhos de Deus, inclusive. E que foi cometido ao longo das eras por eles terem dado ouvidos a um estatuto, a um credo de uma igreja, de uma denominação, né? Ao invés de dar atenção para o que a palavra de Deus diz. Você sabe que essa mulher ali, Eva, ela foi um tipo da igreja. Mombrana usava às vezes o caso de Eva, que se rebelou contra a palavra, que hibridou a palavra com a igreja que se organizou. E todos aqueles que deram ouvidos àquele sistema ali organizado estavam obedecendo aquilo e em contrapartida, o que aconteceu? Estavam em rebelião contra Deus, contra a palavra revelada. Então o que nós vemos ali foi um tipo do que nós vimos acontecendo ao longo das eras. A obediência de Adão à voz de uma mulher foi um tipo ali do tipo de obediência que muitos dariam à mulher, né? A Babilônia, né? Ou a Laodiceia. Então, como disse ali o profeta Samuel, o que Deus quer de nós não é sacrifícios, mas obediência. E foi por isso que o salmista Davi, ele disse que ao invés de sacrifícios, Deus prefere que os seus filhos tenham ouvidos abertos. Não é isso? Lá no Salmo 40, verso 6, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Por que Davi disse aqui que Deus lhe abriu os ouvidos? Ao invés de sacrifício e oferta, o que Deus fez por mim? Ele abriu os meus ouvidos. Por que ele disse isso? Porque ao invés de sacrificar, Deus quer que tenhamos a capacidade de atender a sua voz e aceitar a sua palavra. Eu acho que você já entendeu que a palavra lá no chamar para obediência é dar ouvidos. Então, ao invés de Deus querer que eu sacrifique, Ele abriu meus ouvidos. Para quê? Para que eu obedeça. Colocando em nós um espírito de obediência. E veja, meus irmãos, a menos que Deus nos conceda ouvidos para ouvir, nós jamais poderemos, na verdade, viver uma vida de serviço e de entrega para Ele, para o reino de Deus. E isso é muito melhor que qualquer sacrifício que alguém possa fazer. E é por essa razão que o apóstolo Paulo disse que é Deus que vai operar em nós tudo isso. É Deus que opera em nós o ato de obedecer a sua palavra, colocando em nós esse querer. Não é isto? Lá em Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós já vimos em alguns estudos que ministramos, que nós trouxemos para os irmãos, a soberania de Deus na revelação, e o nosso último estudo aí do irmão Brian, a soberania de Deus na reprovação, né, de que é preciso Deus nos dar ouvidos para ouvir. E isso é Ele que realmente soberanamente faz conosco. E somente Ele pode fazer isso, mas é para quem? Com quem que Ele faz isso? Para com os seus eleitos. Jesus ele disse que somente as suas ovelhas
é que conseguiriam ouvir a sua voz, ou seja, obedecer. Ele disse isso ou não disse? Vamos lá. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ou seja, se tornam meus discípulos, são meus seguidores. Eles me ouvem, ou seja, eles me obedecem. Então o que Cristo está fazendo aqui? Né? Porque esse Deus que está aqui batendo a porta nas igrejas, você tem que entender que também é o Filho, porque ele disse, eu estou no Pai. Então não é só o Pai batendo, meus irmãos. Cristo está batendo. Está chamando as suas ovelhas, aqueles que ouvem, mas alguns não ouvem. Mas aqueles que ouvem vão ouvir o seu chamado, vão ouvir o seu bater e vão obedecer a isto. É o que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e você sabe quem é que vai ouvir, só as ovelhas ouvem. Os outros continuarão endurecidos. Então, aqueles que ouvem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, muitos crentes não conseguem ouvir a palavra. Não conseguem ouvir ou atender a palavra de Deus no sentido de compreender e de obedecer. As Escrituras dizem que, na verdade, há um povo aí que não consegue dar ouvidos à palavra, porque já vieram ao mundo já desviados desde a sua concepção. Eles até são religiosos, até buscam aí a Deus, ou viver uma vida para Ele, de entrega a Ele, mas da maneira deles. Lá no Salmo 58, verso 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. Ou seja, eles nunca irão obedecer. Eles não conseguem obedecer. Por que isso? Porque eles são filhos da desobediência. Aos filhos da obediência e aos filhos da desobediência. Então, o que eles são? Eles são filhos da rebelião, porque foi isso que uma banda disse. Desobediência é rebelião à palavra revelada de Deus. Então, quando crentes ouvem a palavra, mas insistem em não obedecer ao que eles ouviram, eles estão atuando como essas víboras surdas aqui do Salmo 58. E isso porque não há nada neles para que a palavra possa se hospedar em seus corações. Que é, na verdade, o que impossibilita eles de compreender. Porque aquele que é nascido de Deus, ele já nasce com algo neles, que depois a palavra desperta eles para que eles possam viver. Há um germe de vida que tem que nascer. Mas alguns já nasceram sem isto. Né? Então, ainda que eles ouvem a palavra e digam que creem, eles não conseguem obedecer a isto. Jesus disse que foi por essa razão que ele falava por meio de parábolas. Nós já vimos isso em outros estudos. Ele fazia isso para justamente dificultar até mesmo para esses que se diziam crentes de entender o que ele estava dizendo. Eu já li em outros estudos, vou ler novamente. Isso está lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E, por consequência, eles não conseguem ouvir, não conseguem obedecer. Então ele falava de propósito em parábolas para que eles não entendessem, não dessem ouvidos e não obedecessem. Né? Nós já vimos isso em outros estudos. Eu revelo o Pai a quem eu quiser revelar. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e não obedecerão. E ouviram e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, não obedeceram. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, eu não quero convertê-los, eu não quero sará-los, eu não quero que eles compreendam. Eu quero que eles continuem endurecidos, não quero que eles me deem ouvidos, eu não quero que eles obedeçam. Então veja que, até mesmo com o próprio povo de Israel, Deus chegou a tratar com eles assim uma certa vez, por um tempo. Porque todos aqueles que morreram no deserto, eles pereceram porque o Senhor, em um ato soberano da sua própria vontade, do seu beneplácito, não permitiu a eles compreender a sua palavra. Só depois lá que aquela geração que pecou no deserto passou. Depois que toda aquela geração é que Deus abriu seus ouvidos para ouvir, compreender e obedecer.
Vamos ver a escritura onde diz isso? Deuteronômio 29, versos 2 a 4. Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais de grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, aqui a Escritura diz, Deus não permitiu que vocês sequer obedecessem a Ele. Deus endureceu, tapou seus ouvidos para que vocês não vissem, não obedecessem. Então veja que é Deus mesmo quem faz alguém entender, aceitar e obedecer a sua palavra. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio de alguém ou com o seu esforço pessoal de desejar ouvir e aprender. Somente para aquela nova geração que depois surgiu ali e que herdou a terra prometida, é que o Senhor então lhes deu um coração para entender, ou seja, lhes deu a revelação da sua palavra e ouvidos para ouvir e para obedecer. E a menos que o Senhor conceda isto, ninguém vai conseguir entender. E ninguém deve discutir com Deus por que ele age dessa maneira. Deus é soberano. Deus ele é soberano nos seus propósitos. Então, veja, portanto, que ninguém pode ser salvo a menos que Deus mesmo conceda a ele um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir, ou seja, para obedecer. E isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar conosco da sua misericórdia. Então, sendo assim, queridos, as bênçãos recebidas não são exatamente um mérito daqueles que obedecem, mas se trata de algo que Deus mesmo faz por sua graça soberana. Porque, como eu disse aqui, há recompensa para a obediência. E tudo isto é obra de Deus, é Deus quem faz tudo isso. É Deus que opera em nós o querer e o realizar, disse o apóstolo Paulo. Nós temos que nos acostumar a entender, a ver dessa forma, a aceitar a Escritura do jeito que ela nos apresenta isto. Irmã Banda disse, nossos méritos não são nossos, dos frutos da obediência, não. Veja, mensagem de comunhão, creio que nós não temos traduzido, não tenho certeza, do dia 4 de fevereiro de 62. Qualquer coisa que Deus envie para nós será por sua graça e não pelos nossos méritos. Então, isso pode significar alguma coisa. Então, nós vemos, portanto, que a obediência ela deve ser uma atitude comportamental que todos os filhos devem ter. E, conforme as Escrituras nos mostram, isso na verdade é uma coisa que deve ser praticado e exercitado já desde o início, desde a eternidade. Começando lá pelas criancinhas, pelos meninos, as meninas, né, os filhinhos, pelo respeito que eles têm que ter com seus pais. Lá em Provérbios 30, verso 17, diz assim: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhos da águia os comerão. É claro que isso é uma linguagem de retórica, né? Uma linguagem figurada. A mensagem que está sendo dada aqui para nós é de que se desde criança alguém não for disciplinado a ouvir e obedecer, jamais saberá como exercitar isso futuramente na sua idade adulta. E jamais vai colher os benefícios, porque há benefícios para a obediência. Né? O tempo de vida se alarga para aqueles que obedecem seus pais e se encurta para aqueles que desobedecem ou desonram. Então veja, a mensagem que está sendo dada aqui é essa. Né? E hoje nós vemos que estamos vivendo em uma nova dispensação. E essa dispensação é muito diferente daquela do tempo lá de Israel, no Monte Sinai. Porque aquela dispensação da lei, se ela teve a sua glória, muito maior então será a glória dessa nova dispensação, cuja essa aliança que nós temos com Deus agora, ela foi sancionada não para aquele sangue de bodes e bezerros que eram sacrificados lá na lei, mas essa aliança que nós temos está sancionada pelo sangue do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, sendo assim, hoje, o que temos para atentar não são para aqueles mandamentos gravados em tábuas de pedras, mas para uma fé que nos foi dada pelos apóstolos e que é muito mais do que apenas um conhecimento doutrinal a ser compreendido, como alguns pensam.
mas acima de tudo é algo que tem que ser obedecido. Essa fé revelada, esses mistérios que foram revelados, como disse Mambrana, e que estava prometido para ser revelado nesse tempo do fim, é algo, não é apenas para você ouvir, atentar, compreender, estudar, é para você obedecer. E é pela sua graça que cada filho eleito no seu tempo oportuno é chamado, então, para prestar a sua obediência a essa fé, a essa revelação que nos é dada. Paulo disse isso lá em Romanos 1, verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, nós fomos chamados para isso, para obedecer a essa fé que nos é dada. Ele repete algo parecido com isso mais adiante, Romanos 16, verso 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então, essa fé que nos foi dada para quê? Para você apenas ouvir e achar bonito e testificar e falar? Não, é para você obedecer. Você prova que você entendeu obedecendo, aceitando, não negando e rejeitando, fazendo algum tipo de arrazoamento. Então, como nós vimos, foi devido àquela desobediência de Adão que o mundo se tornou escravo do pecado. Não é isto? Mas veja, foi justamente devido à obediência prestada pelo nosso segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos tornamos verdadeiramente então livres e justificados contra qualquer pecado. Toda a raça humana caiu com aquele pecado lá que Adão cometeu, por ele ter obedecido a sua mulher. Mas hoje todos nós somos salvos por Jesus Cristo ter obedecido a Deus. Amém? E Paulo fala sobre isso, lá em Romanos 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, veja, ele ouviu a sua mulher, desobedeceu a Deus. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Graças a Deus por isso. Então, deste modo, foi graças à obediência de Jesus a Deus, ao seu Deus, que hoje nós podemos possuir as portas do inimigo. Mambrana se expressava assim, eu quero ler sobre isso. Lá na mensagem A Fé de Abraão, de 55. Veja o que Mambrana diz aqui. Eu tenho um Senhor Jesus que morreu por mim. Eu não sou bom, nunca fui e nunca serei. E você também não será. Mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus. E através do seu sangue derramado e da obediência ao Pai, nós podemos possuir qualquer portão do inimigo e triunfar. Tua descendência possuirá as portas do inimigo. Aleluia. Através de Jesus, eu estou seguro para sempre. Aleluia. Graças a Deus por isso. Então veja, nós temos essa segurança, queridos. Houve alguém que obedeceu plenamente. E foi uma obediência perfeita. Uma obediência ao Pai, como disse Mambrana. É uma obediência a Deus, né? Porque você sabe, Jesus não é Deus. Ele era o Filho de Deus, o Filho da Deidade. Ele tinha que obedecer a Deus. Não a si mesmo, mas a Deus. Mambrana disse que foi por meio da obediência de Cristo a Deus que hoje nós podemos nos colocar na presença dele, na presença do Senhor Deus, como se nós fôssemos o próprio Filho dele, Jesus Cristo, como se nós fôssemos o próprio Cristo. Outra mensagem aqui, companheirismo, 12 de fevereiro de 56. Creio que também não temos tradução dessa mensagem. Você já pensou nisso, pecador? Eu pensei assim, eu que não sou digno de ser amado, e Cristo, o Filho de Deus, desceu e me tornou eu para que por sua graça eu pudesse me tornar ele. E ficamos na presença de Deus como pecadores, mas como filhos e filhas de Deus, lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém. Isso deve rasgar o coração de qualquer pecador ao entender que Cristo se tornou pecado para que você, por meio da justiça de sua obediência a Deus, pudesse se tornar ele na presença de Deus, sem defeito, pelo sangue derramado da sua oferta. Graças a Deus por isso. Então veja que Cristo, ele nos deu um exemplo de obediência, mostrando para nós que ele, o Filho de Deus,
ele aprendeu a obedecer a Deus por meio do sofrimento. Hebreus 5, verso 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então veja que, ao obedecer a Deus, Jesus, ele nos deu o maior exemplo de humildade que, na verdade, todo filho de Deus deve ter, deve demonstrar. Mostrando que estava sempre ocupado com os negócios do seu pai. Jesus estava sempre ocupado em fazer a vontade dele, obedecer a ele, dar ouvidos a ele, se ocupar com as coisas que o seu pai queria que ele fizesse. Bombana disse isso na mensagem A Ressurreição da Filha de Jairo, de 54. Nosso texto está tratando esta noite, é claro, com a ressurreição da filha de Jairo. Nosso bondoso e amoroso Salvador havia passado muito tempo, pouco antes disso. Ele estava ocupado o tempo todo, indo de um lugar para o outro, atravessando mares, acalmando ondas, dando a seus súditos a mente certa, ou seja, o entendimento correto da palavra. Ele estava sempre ocupado com os negócios do Pai. Ele era um filho muito obediente. Ele era um filho muito humilde em obediência até a morte. Então, foi exatamente para isso que todos nós fomos chamados, para sermos filhos reverentes, humildes, obedientes a Deus, nosso Pai, para que nós possamos aí obter o tipo correto de fé. Foi exatamente para isso que nós fomos chamados, para obtermos o mesmo tipo de fé e de obediência que o Filho de Deus teve. O apóstolo Pedro disse lá em 1 de Pedro 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, seja para o que for que nós estivermos dando ouvidos, ou seja, para o que nós estamos obedecendo, nós vamos passar a ser servos daquilo que nós estamos ouvindo. Cristo, ele se apresentou como servo de Deus para nos servir de exemplo sobre a quem nós devemos ouvir e obedecer. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós viveremos. Mas se nós ouvirmos a palavra de um homem, ou de uma igreja, de uma mulher, não é isso? Na Babilônia, nós vamos continuar mortos nos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, ele disse que ou nós obedecemos para a morte, ou nós obedecemos para a justiça, ou seja, para a vida. Romanos 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, para quem você estiver dando ouvidos, ou seja, obedecendo, você se torna servo daquilo. Seja para um sistema, para uma coisa, para um homem, para um falso profeta. Então, foi por isso que os apóstolos, quando eles foram perseguidos por aqueles homens do Sinédrio, aqueles mesmos homens que condenaram o Messias à crucificação, e foram intimados por eles para que eles não pregassem mais acerca do Filho de Deus, não preguem mais esse evangelho, os apóstolos disseram que era muito melhor obedecer à voz de Deus do que dar ouvidos e obedecer àquele sistema ali que já estava condenado. Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque se você, seja para quem for que você estiver ouvindo, você se torna servo dessa coisa, dessa pessoa, desse sistema. Então, veja, toda a noiva de Cristo, ela precisa ter essa mesma obediência aqui de Cristo que os apóstolos tiveram. Obediência esta que faz com que todo o arrazoamento, todo o conhecimento humano se sujeitem e se tornem cativos, não ao sistema de homens, a um estatuto, a um credo, mas somente aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. Porque você entendeu que obediência é receber, é ouvir a palavra revelada.
Paulo disse, 2 Coríntios 10, verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, a obediência a um sistema religioso não produz nenhum efeito. Somente aquela obediência que é prestada para Deus, para a sua palavra revelada, é que realmente vai produzir algum poder, algum fruto. Só nisso é que há virtude. Vamos ver como é que uma Umbanda falou sobre isso. Mensagem O Cego Bartimeu, de 54. Exatamente como aquela serpente de bronze. Ora, a serpente não tinha nenhuma virtude nela. Era um pedaço de metal que eles trouxeram do Egito. O poste também não tinha nenhuma virtude, nem um pouco, mas foi obedecendo ao que Deus disse para fazer, que trouxe o poder, que trouxe a virtude. É a obediência à palavra de Deus. Então é a obediência à palavra que vai trazer o poder de Deus sobre a tua vida, que vai trazer a virtude de Deus sobre nós. Então quando nós obedecemos aquilo que é verdadeiro, isso vai permitir que as nossas almas elas sejam purificadas pelo Espírito Santo. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então veja, ou nós nos tornamos então filhos da obediência, ou nos tornamos filhos da desobediência, os quais estes últimos, é que sobrevém a eles a ira de Deus por causa da sua rebeldia. Porque você já entendeu que a desobediência é rebelião contra a palavra revelada de Deus. Então toda a ira de Deus vem sobre os rebeldes, sobre os desobedientes. Paulo disse isso, lá em Efésios 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, filhos rebeldes. Depois, Efésios 2, verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Colossenses 3, 6, Paulo cita a mesma expressão ali, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre aqueles que se rebelam contra a sua palavra, contra aqueles que se mantêm empedernidos a ela. Então isso significa que cada desobediência cometida contra a palavra revelada de Deus vai receber a sua justa retribuição no seu devido tempo. É o que diz lá em Hebreus 2, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então veja, há uma retribuição, há uma consequência muito grave e muito séria para aqueles que se rebelam contra a palavra, que se mantêm desobedientes, que insistem em não ouvir e aceitar a sua palavra. Então, sempre que deixavam de dar ouvidos à palavra de Deus, aquele povo lá do deserto, o povo de Israel, eles recebiam uma dura retribuição por causa da sua desobediência. Lá em Deuteronômio 8, verso 20 diz: como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Não quiseram ouvir a Deus. Jeremias 32, verso 23. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso ordenaste que lhe sucedesse todo este mal. Daniel 9, verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Mas veja, todas essas coisas, elas contribuem de alguma maneira para o programa de Deus. Porque Ele pode até permitir que os seus filhos estejam sujeitos às tentações, sujeitos a problemas, a aflições. E Ele permite isso justamente para trazer os seus filhos de volta à obediência à sua palavra. Certa vez, uma umbanda, numa fila de oração,
ele disse o seguinte, isso está lá na mensagem Quem é Este, de 59. E o que aconteceria se alguém pecasse? Talvez eles tenham feito algo que não deveriam ter feito, talvez devessem ter feito algo que não fizeram, ou algo assim. Veja, você pode pecar de duas formas, fazendo uma coisa que não deveria fazer, ou deixando de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É pecado do mesmo jeito. E aqui estão eles com... Eu creio que uma banda aqui está se referindo àqueles que estão na fila de oração com os seus problemas, com as suas enfermidades. Deus permitindo que Satanás prendesse aquela maldição sobre eles, para trazê-los para algo, para a obediência. A doença, às vezes, é um chicote que Deus usa para trazer obediência. Então veja, como disse o irmão Brana, Cristo, ele fez de nós filhos da obediência. E isso nada tem a ver com algum esforço da nossa parte, mas isso foi devido à sua entrega a Deus primeiro, por ele ter aceitado beber o cálice amargo do pecado no nosso lugar. Mensagem Suas Maravilhas para Realizar, de 58. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele te ama tanto que deu seu Filho unigênito, para que ele pudesse beber o cálice amargo por você. Lembre-se, ele se tornou você para que você pudesse se tornar ele. Ele se tornou um pecador separado do Pai quando ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Veja, Cristo foi separado de Deus. Deus o deixou só no Getsêmani. O Filho Jesus foi levado sozinho para a cruz. Ele estava abandonado por Deus, separado de Deus. Não foi Deus que morreu lá na cruz. Ele estava separado de Deus na sua morte, diz Mambrana. Para que isso? Para que você, na tua morte, pudesse ter a presença de Deus. Ele se tornou um filho do pecado, dos teus pecados, não dele, dos teus, para que você pudesse se tornar um filho da obediência. Nós somos filhos da obediência porque obedecemos? Não, porque Cristo nos fez filhos da obediência. Ele tomou o teu lugar como uma criatura do tempo, para que você pudesse tomar o lugar dele como filho e filha eternos de Deus. Que maravilha, queridos. Então veja, os filhos da obediência, eles podem até estar aí misturados aos crentes, aos desobedientes. Mas veja que eles não possuem absolutamente nada em comum. Não há nada em comum dos filhos da obediência com os da desobediência, contra os rebeldes, que mantêm seus ouvidos tapados, surdos. Porque esses filhos da desobediência, eles perderam, Mambrana diz que eles perderam a consciência da sua própria desobediência a toda a palavra de Deus. E aos olhos de Deus, eles são vistos dessa maneira. Eles são pessoas que não têm mais consciência dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Mensagem, o Deus desta era maligna. Mambrana disse isso. Os filhos da desobediência e os filhos da obediência não têm nada em comum. Um deles é do dia da luz, o outro da noite das trevas. Era mal. Esta era maligna das trevas, boates, danças, mas ainda assim pertence à igreja. Tudo bem com o Deus deles. Eles não têm nenhuma condenação sobre isso. Nada os incomoda. Ora, não me condena cortar o cabelo, disse uma mulher. Isso não machuca a minha consciência. Ela não tem mais consciência do que uma cobra tem quadris. Isso mesmo. Certamente que não. Ela não sabe o que é uma consciência. Ela foi queimada com tanta força até ela nem saber o que é isso. Isso mesmo. Que triste. Então, veja, nós já compreendemos que o que impediu por 40 anos os filhos de Israel de entrar na terra prometida foi a sua desobediência. Vamos ler isso lá em Josué 5, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor. Não obedeceram a Deus, e as Escrituras também diz lá que eles não obedeceram ao seu profeta.
quando não obedeceram a Moisés, deixaram de obedecer a Deus, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. E hoje, meus queridos, tudo isso serve de exemplo para nós, porque hoje, da mesma maneira, Deus, Ele tem nos chamado para que nós entremos no seu repouso, porque é isso que Ele estava fazendo, Ele estava levando Israel para entrar no repouso, na terra prometida. Mas aqueles que não entram é por causa do mesmo ato de desobediência que Israel cometeu lá no passado, em não querer sujeitar a palavra de Deus. Deixa eu ler algo sobre isso. Hebreus 4, versículo 6 e depois o versículo 11. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aí o versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, nós entendemos aqui que obedecer é ouvir e fazer aquilo que Deus disse para nós fazermos, para nós crermos. Não importando o quão ridícula pode parecer a sua palavra para os nossos ouvidos da carne. Porque muitos irmãos da mensagem, por exemplo, não conseguem aceitar algumas coisas que uma banda disse, porque para eles parece ridícula. Na sua teologia unicista não faz sentido, então eles não conseguem aceitar. Não conseguem entender, não conseguem dar ouvidos ao que uma banda disse. Deus gerou o seu filho e foi um outro ser com quem ele conversou. Então, uma banda disse, olha, não importa quão ridículo possa parecer a palavra de Deus, aceite do jeito que ela é e creia nela, dê ouvidos a ela e obedeça essa palavra. Porque nós já entendemos, já expliquei aqui, que a nossa obediência não é apenas uma palavra, né? É uma fé revelada. Não é só você crer nessa palavra, é obedecer, aceitar ela, dar ouvidos, obedecer. Mensagem expectativa de 52. Veja o que uma banda vai dizer aqui. Obediência. Faça o que ele lhe disser para fazer. Não importa o que pareça. Faça o que ele diz e Deus cuidará do resto. Você não acha isso? Se a igreja simplesmente pudesse chegar a um ponto onde simplesmente esquecêssemos a rotina, ou seja o que for, apenas perca a noção do tempo ou de qualquer outra coisa e apenas permaneça com Deus. Faça o que Ele diz para fazer. Você não crê que a igreja precisa de uma liderança espiritual assim? Amém, com certeza. Eu já expliquei aqui que é Deus que nos faz obedecer. Então, nós estamos sendo guiados por Ele. Nós estamos sendo guiados por uma liderança, a liderança do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo nos guiando, nos revelando, irmãos, receba essa liderança, renda-se a ela, aceite a palavra, aceite o que o ministério está mostrando, né? Então, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, então será para sempre muito mais confiável obedecer. Sempre será muito mais confiável. Ainda que as nossas mentes não consigam entender algumas coisas que a palavra nos diz. Outra mensagem aqui do profeta. Quais são as obras de Deus? De 59. Também não temos traduzido. É sempre melhor obedecer o que o Espírito Santo diz. Não responda, apenas obedeça. Você pode não entender o porquê, mas faça de qualquer maneira. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre certo. Amém. Então veja, é a liderança do Espírito que nos importa, queridos. E ela é tão importante que, mesmo desejando obedecer, e ainda assim nós viemos por ignorância fazer alguma coisa que esteja errado, Ele, por ser nossa liderança, por o Espírito Santo estar nos guiando, Ele vai fazer em algum momento com que a gente pare, em algum momento, para que nós possamos prosseguir então com a sua vontade perfeita. Uma banda nos explicou assim. Mensagem de Jeová Jiré, de 61. Creio que também não temos traduzido. Mesmo que você esteja fazendo algo errado e andando em obediência, ou seja, você quer obedecer, mas por ignorância você faz alguma coisa que não está correto. O Espírito Santo está ali para impedi-lo. Você diz, eu tenho medo de receber o Espírito Santo e agir indecentemente. Não se preocupe. Se for o Espírito Santo,
Ele saberá quando parar você e quando fazer você recomeçar de novo. Ele tem o botão na mão dele, vê? Então ele sabe quando ligar e quando desligar. Apenas se jogue à sua mercê, ou seja, à sua misericórdia. Então veja, o Umbanda, ele disse que uma das maiores provas de amor que nós podemos demonstrar a Deus é quando nós damos ouvidos à sua voz. E é quando nós obedecemos a sua palavra. E não apenas nos simpatizamos por ela, porque tem pessoas que simpatizam. Eles pensam que estão crendo, mas apenas simpatizam, acham bonito, né? As pessoas às vezes faziam elogios para o Umbanda. Oh, que mensagem maravilhosa. Billy Paul disse isso, que mensagem maravilhosa, pai, que você pregou. Quando eles saíram do tabernáculo, quando o Umbanda pregou a união invisível da noiva, acho que foi essa mensagem. Oh, que mensagem maravilhosa. E o profeta disse, você entendeu? Ah, sim, entendi. E mais adiante ele refez a pergunta, você entendeu? E Billy Paul teve que dizer a verdade, não entendi. E ele havia dito, oh, que mensagem maravilhosa. O profeta aqui mostrou, olha, não é para você fazer elogios. Deus não quer que você se simpatize com a palavra dele. Ele quer que você creia, que você se renda, que você obedeça, que você dê ouvidos, que você compreenda. É isso que Deus quer de nós. Então, é isso que Deus exige dos seus filhos. E a maior prova que nós podemos demonstrar de amor a Deus é quando nós mostramos a nossa obediência a Ele e a sua palavra. Não simpatia apenas. Porque é possível que alguns confundam isso. Confundam o amor com simpatia. Mas ter simpatia por Deus e com a sua palavra não é suficiente para que alguém viva e morra por essa palavra. A simpatia, ela pode ser temporal, mas o amor verdadeiro, isso sim, é que é eterno. Preste atenção no que a Umbanda diz nessa mensagem aqui, nós não temos traduzido a ressurreição da filha de Jared 54. Talvez temos traduzido, eu não sei. Aqui a Umbanda diz assim, às vezes as pessoas não sabem o que é amor. Você tem amor e simpatia misturados. Vê? O amor é obediência. Aqui está, queridos. Quando você obedece a Deus, você está provando que você ama a Deus. Você vai provar que você ama a Deus de que maneira? Aceitando a sua palavra, rendendo-se a ela, não arrazoando contra ela. Não, isso é um erro, isso é uma interpretação, estou colocando interpretação nas fitas. Não, aceite a palavra como ela é. Aceite como a Umbanda disse. Porque amor é isso, amor é obediência. Deus fala, isto é obediência. Independente de simpatia ou de qualquer outra coisa que seja. Não é de admirar que ele dissesse lá no jardim do Getsemane a sua simpatia para deixar seus amigos e tudo mais, mas disse, seja feita a tua vontade. Isso mesmo, isso é amor. Assim que o amor verdadeiro é obediência. Então, quando você obedece, você está mostrando que você verdadeiramente ama o Senhor Deus. Jesus provou um amor verdadeiro ao obedecer a palavra do seu Deus e Pai, ao ponto que ele padeceu por essa palavra, para que assim ele pudesse confirmar a nós, pudesse nos aperfeiçoar como filhos eleitos de Deus. E essa eleição, a Umbanda disse que também é uma demonstração do próprio amor de Deus por nós, que nós recebemos como uma eterna salvação, por nós prestarmos o mesmo tipo de obediência a Deus que o seu Filho prestou. Deixa eu ler como a Umbanda falou sobre isso, lá no Livro das Eras, na página 97. Deus disse que o seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição. Veja, a eleição de Deus, a certeza que Ele tem, o que Ele nos dá, de que nós não perderemos salvação, é de que Ele nos elegeu, nos predestinou. Essa é uma prova de amor de Deus, né? Por isso tem uma mensagem que eu preguei, predestinados em amor. É uma prova de que Deus nos ama, nos elegeu, nos escolheu. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato de eles terem sido elegidos para a salvação, por você ter Deus elegido para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano.
E veja que nós mencionamos algo que uma banda disse agora há pouco, não foi? A doença é às vezes um chicote que Deus usa para nos trazer a obediência. É isso que uma banda aqui está dizendo em outras palavras. Depois ele continua, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, verso 6b. Veja, ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Está falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 8 a 9. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E da mesma forma acontece conosco. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isso? Tiago 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Já ministramos isso em outras ocasiões, né? Deus nos quer nos tornar perfeitos, teleios. E é através do sofrimento que Deus também usa isto, para nos aperfeiçoar. E foi isso que ele fez com o seu filho. Porém, veja, Deus, ele exige dos seus filhos o mesmo tipo de obediência que o seu filho mostrou a ele. Ou seja, uma obediência total e não parcial. Então, para nós demonstrarmos uma obediência completa, nós precisamos ter a mesma mente de Cristo. Porque ele sacrificou a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Deus e Pai. Vamos para uma outra mensagem aqui. El Shaddai 60, também não temos traduzida. Quando você chega à total obediência, então você pode tomar posse. As bênçãos vêm para você quando você obedece totalmente, não parcialmente. Mas até que você obedeça totalmente, você tem que entregar completamente os teus próprios pensamentos, a tua própria vontade, a tua própria mente e deixar a mente de Cristo operar em você. Agora, você acha que a mente de Cristo em você diria, os dias dos milagres passaram? Você acha que a mente de Cristo em você diria, a Bíblia está certa em alguns lugares e não em outros? Eu vou acrescentar aqui, você acha que alguém que tem a mente de Cristo diria, isso que o profeta falou sobre a verdade está certo, mas aquilo está errado? Não. Né? Irmão Branham tinha a mente de Deus. Ele conhecia os pensamentos de Deus. Ele continua aqui, você acha que a mente de Cristo em você diria isto? A mente de Cristo iria sancionar cada palavra que Cristo já disse. Isso mesmo. Então, se você não usa a sua própria mente, simplesmente use a mente dele. E é isso que nós temos que fazer. Israel, ele apresentou uma obediência parcial, por exemplo, quando foi entrar lá em Canaã. Você lembra que apenas 6 tribos expulsaram os habitantes da terra que viviam lá. Eles tinham que expulsar todos. Só 6 tribos obedeceram. 6 tribos obedeceram parcialmente. Removeram alguns e deixaram alguns. Alguns sobreviveram, foram para os matos, para as cavernas, e a idolatria deles continuou e tomou conta daquelas 6 tribos desobedientes e também daqueles que obedeceram totalmente. Todo Israel caiu, né, em rebelião por causa de 6 tribos que não obedeceram totalmente. Então, não adianta você obedecer parcialmente. Você tem que obedecer totalmente. Abraão, por exemplo, também foi um outro exemplo. Ele não conseguiu lograr receber todas as bênçãos de Deus até que ele prestasse a Deus uma obediência total e completa. Quando ele recebeu a palavra de Deus, ele não aceitou totalmente, ele não obedeceu totalmente. Havia algumas coisas que Deus mandou ele fazer e ele não fez. A sua obediência foi parcial. E a bênção de Deus só veio completamente a Abraão quando ele obedeceu integralmente. Eu quero ler alguns sermões aqui que eu separei para você ver como o Branham explicou isto. Vou começar aqui com a mensagem que não temos traduzida, expectativa de 61. Deus disse, separe-se da tua parentela. Isso que você tem que fazer muitas vezes.
separar-se de muita descrença. E lembre-se, até que Abraão obedecesse totalmente a Deus, a bênção nunca viria até que ele obedecesse plenamente a Deus. É isso, queridos. As bênçãos virão a você quando você obedecer plenamente a Deus. Não faça nada pela metade, queridos. Deus não gosta disso. Ele continua. Ele levou seu pai junto e ele causou problemas. Deus não mandou Abraão fazer isso, mas ele fez. Vai lá para a terra que eu te mandei. E ao invés de ele sozinho, trouxe toda a parentela com ele. E então Ló finalmente causou problemas. E um pastor. E então, assim que ele se separou de tudo como Deus mandou, ele obedeceu plenamente. Quando ele chegou à plena obediência, então Deus trouxe a bênção. Amém. Outra mensagem, Jeová Jiré, de 61. Agora, nós verificamos que ele se separou. E Deus nunca abençoou completamente Abraão até que ele obedeceu plenamente e se separou. E Deus nunca abençoará um indivíduo, uma igreja, uma congregação, uma denominação, até que se renda completamente em obediência a Deus. Outra mensagem, o patriarca Abraão, de 64. Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que o sacrificar. Nós lemos aqui, né? Samuel e o Salmo 40. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer o que Ele diz. Deus exige isso. Você não pode fazer isso de forma diferente. Mais uma mensagem aqui. Abraão, de 61. E nós verificamos que você não pode ser abençoado e Deus não pode fazer nada por você até que você o obedeça completamente. Então veja, queridos, é necessário que a obediência seja total, completa. E ela tem que vir em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Antes que nós possamos fazer qualquer coisa. A obediência vem primeiro, então depois você vai obter os plenos frutos disso. Como foi com Abraão. Então, nós temos que primeiro obedecer a palavra de Deus antes que nós possamos ver os milagres de Deus aparecerem. Uma mana disse isso, quero ler aqui. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres? De 61. Ele disse, o que você tem em sua mão? Eu sou o Criador da vida, eu sou Deus que opera milagres. E antes que Moisés pudesse ver o poder de Deus, que realizou todas as coisas, primeiro ele teve que obedecer a Deus. Ele jogou então a vara no chão, ela se tornou numa serpente. Uau, que coisa! O que é isso? A obediência vem primeiro, antes que você veja os seus milagres. Você quer que Deus opere milagrosamente na tua vida? Obedeça primeiro. Isso tem que vir em primeiro lugar, querido. Ah, eu estou com problemas. Você quer que esses problemas, esse quadro problemático mude? Obedeça primeiro, os milagres vão vir e tudo será resolvido. Deus tomará conta do resto. Obedeça em primeiro lugar. Você lembra de João Batista? Ele achou insensato batizar Jesus nas águas. Lembra? Eu não tenho que batizar você, eu tinha que ser batizado por você. Mas mesmo assim, o que foi que Jesus disse? Ele disse que era necessário que aquilo fosse feito. Porque assim eles cumpririam com a plena justiça de Deus. Ela estaria plenamente satisfeita. Então, Jesus sabia que Deus exigia dele uma sujeição completa, uma obediência total e perfeita à sua palavra, para que então ele pudesse habitar no corpo dele. Se Jesus não obedecesse plenamente a toda a palavra, o Espírito de Deus, Deus nunca poderia ir habitar no seu filho e fazer do seu filho a deidade corporal em plenitude. Vamos ver isso? O selo da Páscoa de 65. Jesus nasceu o Filho de Deus, para ser Emanuel, para ser um dia Deus conosco. E foi lá, no Rio Jordão, que Jesus se tornou Deus conosco, Emanuel. Na verdade, ele era ali um protótipo, podemos dizer assim, né? Se o Senhor nos permite falar dessa forma, né? Porque desde a manjedoura ele já era Emanuel, de uma certa forma, mas com limitações. Porque ele era ali uma representação de Deus, né? Mas ele se tornou plenamente Emanuel, efetivamente, quando Deus se encarnou nele. E foi ali no Jordão que isso aconteceu.
Então ele veio para ser Emanuel, a plena expressão de Deus em um homem. E ele o encontrou, Deus encontrou seu filho, em perfeita obediência no Rio Jordão. Olha só o que o Mamãe está dizendo. Deus encontrou seu filho ali obedecendo a ele plenamente, né? Então, sendo batizado por aquele profeta, e assim que obedeceu e saiu da água, os céus abriram-se para João, e ele viu o Espírito Santo descendo do céu, dizendo: este é meu filho amado. Vê? Obediência perfeita. O Espírito o buscou em obediência. Então, quando o Espírito viu o filho obedecendo a ele, plenamente, perfeitamente, então o Espírito entrou e habitou no seu filho. Ao ser batizado ali, Jesus recebeu então o quê? O sinal do Espírito, e ele foi cheio de Deus, foi cheio do Espírito Santo de Deus. E veja, querido, somente quando nós prestamos a Deus uma obediência completa, é que esse sinal do Espírito também repousará sobre nós. Mambana falou sobre isso, eu quero ler aqui pouco antes de nós encerrarmos. Mensagem O Sinal de 63. A obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Não apenas a dons, né, mas ter Deus, o doador em você. Obediência completa, não parte dela, no que se trata da sua denominação. Não obediência parcial, mas ela toda, obediência completa à palavra, que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. A plena e completa obediência faz de você e a palavra um. Você crê nela, em cada pedacinho, e ela toda está em você. E você observa, operando através de você. Uma vez que você crê na palavra, você se torna ela e ela se manifesta. Você vê os frutos. A palavra se opera através da tua vida. Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso, está vendo? Você é um cristão, não importa o que alguém diga, isso nunca lhe tocará. Você está em Cristo, você está o mais seguro possível. Quando você tem o sinal, isso mostra que você obedeceu toda a palavra. Então você e a palavra são um. Então veja, meus queridos, a condição que Deus exige de nós para que tenhamos sua vida em nós mesmos é o quê? É obediência total à palavra de Deus. Mensagem Investimentos de 63. Nosso Pai Celestial, como muitos estão de pé aqui, eles querem dizer com isso que querem a vida. E a vida vem somente através da obediência a Cristo. Ele é a vida. Ele tem uma condição que devemos cumprir. É isso. Ele quer fazer muitas coisas em nós, mas há condições para que isso se cumpra. E a condição principal é você obedecer a Ele. É uma maior prova de amor que você pode dar, é obedecer, ouvir a Ele. Então, será essa mesma obediência à palavra de Deus, e não uma tradição de alguma igreja, que vai nos fazer um dia sermos ressuscitados entre os mortos, da mesma maneira como Deus ressuscitou o seu Filho. É a obediência que vai fazer isto. Mensagem ao nascer do sol. E agora veja, você já está ressuscitado. Quando Deus o ressuscitou, Ele ressuscitou você. O Filho está agora em você. E agora você está crescendo em uma vida florescente como Ele era, para ser ressuscitado completamente naquele último dia. Seus potenciais, você tem agora. Você já está ressuscitado, não é isso? Você já está sentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Você sabe por quê? Sua alma mudou, não foi isso? Seu corpo vem em obediência a isto, não é mesmo? Em obediência ao quê? A uma igreja? A palavra, que é a vida. Então você é ressuscitado dos mortos. É a Páscoa com Jesus e eu. Amém. Amém, queridos. Então, para encerrar, veja que, como dissemos no início, Adão deu ouvidos à sua esposa. Ele obedeceu à sua mulher. E assim muitos membros da igreja, porque aquilo, como eu disse, foi um tipo, têm feito a mesma coisa que Adão. Têm obedecido, né, às ordenanças, aos estatutos das suas igrejas ao longo das eras. Mas nesta última era aqui, a era de Laodiceia, que, como disse o irmão Branham, Deus prometeu que os seus mistérios seriam revelados. Deus está chamando para uma completa separação de toda a incredulidade. Ele está chamando todos aqueles que seguem a uma obediência completa e integral à sua palavra que foi revelada. E a essa palavra somente.
Então, enquanto a palavra está se apagando para muitos aí, há uma noiva obediente sendo preparada para revelar o poder que se encontra nessa revelação que foi entregue para ela nesse tempo do fim. Há um poder nessa revelação que nos foi dada. E Deus está separando o povo para, em obediência a isto, viver isto, e no seu tempo oportuno isso vai se manifestar. Eu leio isto aqui, como a Bana disse, e encerro. Lá no livro das Eras, página 326. Recorde que temos mostrado claramente através de todas as eras que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu por desviar-se ligeiramente da palavra. Até que, com cada era continuando a se afastar, temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igrejas. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus, que o seguem pela obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo, acossado e perseguido, estará com Jesus. Que Deus nos ajude, queridos, para que nós possamos fazer parte desse grupo, que em obediência à palavra verá a demonstração do poder dessa palavra, do Espírito em suas vidas. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos a Ti pelo tempo que tivemos para meditar em tudo isso que nós lemos nas Escrituras. Vimos, Senhor, quantas lutas, quantos problemas, Senhor, os Teus filhos passaram, sofreram, por não terem dado ouvidos à Tua palavra, por terem se tornado rebeldes a Ti. Nós vimos as consequências disso. E nós sabemos pela Tua palavra quais são as consequências por obedecer a Ti, e ouvir a Ti, e render somente a Ti. Nós entendemos hoje, Senhor, que Tu não quer uma obediência parcial, mas sim total de nós. Então, Senhor, nos ajude. Nos ajude a obedecer plenamente a Tua palavra. E nós sabemos que se somos eleitos Teus, Tu fará isso em nossas vidas. Porque compreendemos que soberanamente Tu tem agido sobre a Tua igreja eleita. Então, Senhor, nos ajude. Se há alguma coisa, Senhor, que temos feito de errado, o Teu profeta disse que mesmo querendo obedecer, podemos ainda estar errando, mas ele disse que Tu não nos deixaria cair, Tu nos seguraria, tu nos iria interromper. Então, Senhor, se estamos fazendo algo errado, e escolhas erradas, interrompa isso em nós, Senhor. Não queremos errar, queremos obedecer plenamente, não parcialmente. Ajude a Tua igreja, Senhor, que aqui está nessa terra. Enquanto há filhos, Senhor, antes que essa palavra se apague completamente, há filhos aqui ainda testificando de Ti. Enquanto eles estão aqui, Senhor, que Tu os assegure. Não queremos apenas nos agarrar em Ti, mas acima de tudo, queremos que Tu mesmo nos agarre para que nós não nos soltemos dos Teus braços, das Tuas mãos. Então, ajude, Senhor, a Tua igreja. Dê a ela a vitória completa. Assim como Tu mostrou a vitória, as bênçãos completas, quando Abraão, nosso pai na fé, obedeceu completamente a Ti. Queremos ver isso, Senhor. Queremos ver os Teus milagres. Então ajude-nos a colocar tudo isso em primeiro lugar. Obediência a Ti e a Tua palavra. Crendo que Tu nos ajudarás nisto, nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Essa foi a minha simples e humilde mensagem que eu queria entregar para os irmãos antes de nós encerrarmos aqui este ano de 2018. Talvez para alguns irmãos foi um ano bom, próspero, feliz, alegre, mas talvez para alguns foi um ano difícil, com lutas, com problemas, com dificuldades. Então eu quero que com essa mensagem, meus irmãos, vocês terminem este ano e comece o outro ano com isso em mente. Obedeça a Deus. Ouça a Sua palavra. Renda-se à Sua palavra. Independente do que quer que aconteça. O que alguém possa dizer em contrário a ela. Ouça a palavra. Tenha o discernimento. E Deus te abençoará. O meu desejo, querido, é o que você não conseguiu neste ano 2018. Deus te dê nesse próximo ano que está se aproximando. Que Deus te dê um ano vitorioso. Que os milagres de Deus possam estar na tua vida, no teu lar, na tua casa.
Que tu veja o poder de Deus, a sua glória se manifestando como resultado da tua obediência a Ele. Assuma este propósito agora nesse começo de ano. Senhor, eu quero obedecer plenamente a Ti e a Tua palavra. Faça isso, meu querido, meu irmão e minha querida irmã, e Deus honrará essa tua fé e esse teu propósito. Que Deus te dê um feliz novo ano na tua vida. Que sejam coisas realmente novas que estejam acontecendo. Eu quero profetizar isso para você, que você receba todas as bênçãos de Deus que Ele tem outorgado para aqueles que lhe obedecem plenamente. Que isso seja um cumprimento, uma realidade em vossas vidas. Antes de encerrar, eu quero aqui me despedir dos irmãos e entregar aqui as saudações dos nossos irmãos aqui que também se reúnem conosco, aqui no México, em Culiacán, meus parentes, e nós temos aqui uma pequena congregação. Logo mais nós também vamos transmitir, se for possível, nossa reunião a partir das 9 horas daqui, que corresponde às 14 horas aí no Brasil. Né? Então às 14 horas do Brasil, 14h30, nós estaremos ministrando essa mesma palavra. Eu separei este mesmo tema aqui para os nossos irmãos aqui do Brasil, do México, que recebam isso como mensagem de incentivo para o próximo ano. Obedeça a Deus plenamente e você verá os milagres de Deus. Amém, queridos? Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, amém.